Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 23 do 7º ano. E o assunto que iremos tratar é Povos da América, falaremos sobre os astecas. Para o desenvolvimento da aula de hoje, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. Relacionar a lenda da formação do Império Azteca com dados da historiografia. Especificar a economia, sociedade e religião asteca. Determinar a importância dos códices dos astecas, com ênfase ao Códice Mendoza. Discriminar a educação de meninos e meninas astecas. Antes de mais nada, lembrete de toda a aula. Pegue seus materiais. Livro didático principalmente, porque é ele que vai tratar sobre esse assunto. Caderno para fazer as anotações das principais informações e também algumas dúvidas que venham aparecer, lápis, caneta e borracha. Materiais em mãos, agora sim podemos iniciar a aula de hoje. Nós já estudamos sobre os povos mesoamericanos, lá da Mesoamérica. Lá no 6º ano, quando tratamos dos povos antigos que na América habitavam. Mas nós vamos ter que retomar alguns pontos. Primeiro, Mesoamérica. Mesoamérica seria uma grande área geográfica e cultural do continente americano. Meio da América. E esses povos, essas culturas que surgem ali, elas têm algumas características que se repetem, que vão perpetuar em vários povos. Questão da utilização do milho como base da alimentação, a construção de grandes pirâmides escalonadas, parecidas com as egípcias, o uso de um sistema de calendário que vai ter o calendário religioso e o calendário ali do cotidiano, terão ciclos então simultâneos, e a criação e utilização de escritas pictoglíficas que combinam elementos pictóricos, que seriam cenas figuradas, desenhos, e glíficos, símbolos ou desenhos que representam determinada informação. Isso é importante quando a gente analisar ainda na aula de hoje sobre os códices. Uma das sociedades mais influentes que se formam na Mesoamérica é a Azteca. Essa civilização, ela incorporou elementos desenvolvidos anteriormente por outros povos, que seriam os olmecas, os toltecas e também os maias. Neste ano, 7º ano, nós não estudaremos especificamente os maias, porque quando os espanhóis chegam na América em 1492, esse império, esse reino, enfim, já estava em decadência. Nós tínhamos ainda com força os astecas e os incas. E a aula de hoje trata sobre os astecas. De acordo com a lenda asteca, nós tínhamos o Huitzilopochtli, nome bem complicado, que prometeu conduzir seu povo da região de Aztlán ao norte altiplano central mexicano, para um local mais ao sul. De acordo com esse sacerdote, o local prometido seria revelado aos astecas por meio de uma visão. Seria de uma águia pousada em um cacto com uma serpente na boca. Ali é que os astecas deveriam erguer um templo e construir uma cidade para iniciar então o seu império. Historiografia, dados históricos. Acredita-se que em 1325 os mexicas ou astecas se estabelecem numa pequena ilha no lago Texcoco. Nele construíram uma pequena cabana de bambu, que foi o primeiro templo desse sacerdote e o início da futura cidade de Tenochtitlán.
Foi por meio da guerra que eles dominaram outras cidades e também povos vizinhos, tornando-se assim um grande império. Lembrem-se a questão, o conceito de império. Quando uma cidade, estado, um grupo vai dominar outros, vai então ter essa autoridade por esses povos que reconhecem essa autoridade política e militar deste imperador asteca, no caso, pagam tributos para manter esse estado. No caso dos astecas, os tributos eram pagos por meio do ouro e do cacau. A semente do cacau, nesse momento, é considerada uma semente sagrada, quase que dos deuses. No século XVI, Tenochtitlan chegou a ter 300 mil habitantes. Pensa só, cidade de São Bento do Sul. Atualmente nós temos cerca de 80 mil habitantes. 3 vezes a cidade de São Bento do Sul e ainda mais um pouquinho, né? Quase 4 vezes a cidade de São Bento do Sul. E o Império chegou a ter cerca a mais de 25 milhões de pessoas. Então, quantas pessoas faziam parte desse Império e ainda deviam essas obrigações ao imperador asteca? Quanto à economia dos astecas, a base da economia era a agricultura. Eles estavam organizados em comunidades aldeãs e elas tinham a produção em terras coletivas e com o propósito de manter a sobrevivência, a subsistência de todos os integrantes dessas comunidades. São os excedentes que eram fornecidos ao Estado em forma de pagamento de tributos. Quais eram os produtos que eles cultivavam? O milho, o feijão, pimenta, abóbora, cacau, algodão, tabaco e uma grande variedade também de frutas, verduras e legumes, até a questão do tomate, que mais tarde é levado para a Europa, porque eles consideram assim um alimento que consegue ser produzido em qualquer lugar, de um grande sabor, possível de ser feito em molhos, que mais tarde vai ser utilizado na pizza, por exemplo. Algo que a gente precisa ter bastante atenção sobre a questão agrícola. A construção dos chinampas. O que eram os chinampas? Com o propósito de ampliar terras para produção agrícola, os astecas eles construíam terraços sobre a água dos lagos. Para esses terraços que eram canteiros flutuantes, nesses terraços eles cultivavam flores e hortaliças. Sem contar que haviam inundações periódicas do lago. Então, de tempos em tempos, esse lago transbordava e para isso eles construíam diques e barragens para controlar tanto o nível da água, mas também levar água potável a regiões mais distantes. Até porque o lago Texcoco era salgado, não era próprio para o consumo. Construíam também aquedutos com esse propósito de levar água potável para as regiões mais distantes. Sobre a sociedade asteca. Ela tinha uma ordem hierárquica, um manda mais, outro menos e assim por diante. Dirigida primeiramente por uma oligarquia militar, aristocrática e sacerdote. O que vai acontecer? É um pequeno grupo que vai comandar o exército, tendo em vista que o Império Azteca é um império guerreiro, aristocrático porque são poucas pessoas que têm o poder e, de certa forma, têm ainda um poder religioso em mãos. No centro,
No auge de toda essa sociedade encontrava-se então o imperador, o soberano. Nas comunidades, nas aldeias, havia a condição de agricultor-soldado. Primeiramente, ele pagava tributos, impostos ao imperador e aos sacerdotes por meio do quê? Dos excedentes agrícolas. Lembram que a gente falou? Principal atividade econômica, agricultura. O que sobrava, basicamente, era uma agricultura de subsistência para manter todos os integrantes da aldeia. Aí o que sobrava era encaminhado ao imperador por meio de impostos. Além disso, esse agricultor lutava nas guerras e ajudava na construção de obras públicas. Eram essas três maneiras que ele utilizava para pagar impostos. Os artesãos da sociedade asteca, eles tinham um grande prestígio. Chegavam a trabalhar nas residências, nos templos e nas oficinas do imperador. O que eles produziam? Roupas de algodão tingido, peças em metais esses preciosos e cerâmicas. Além disso, eles faziam mosaicos de plumas que eram utilizados como ornamentos. Os comerciantes que faziam parte da sociedade asteca, com o passar do tempo, começaram a conquistar grande importância. Por quê? Eles tinham uma variedade de produtos para vender, o que aumentava as riquezas do império, e pelo fato deles viajar a terras distantes, eles traziam notícias de povos que não haviam sido conquistados pelos astecas. Consequentemente, eles começavam a primeira negociação, propondo assim acordo de submissão dessas cidades para o Império Azteca. Quando eles não conseguiam lacrar esse acordo, aí sim os guerreiros deveriam realizar a conquista desses territórios militarmente, senão era por meio dos acordos com os comerciantes. Sobre o Códice Mendoza. A palavra códice, ela trata-se de um conjunto de desenhos e escritos. Quem fazia esse conjunto? Os escribas astecas e outros habitantes da região onde hoje se atua o México. E estes códices, eles foram feitos, alguns antes e outros depois da conquista espanhola. Nesses códices, os nativos, eles narram eventos importantes da sua história, descrevem a organização do império e também cenas do cotidiano. Por exemplo, Códice Mendoza, 1541 a 1542. É importante destacar que ele foi feito já com os espanhóis estando colonizando a América. Trata da fundação de Tenochtitlán, principal cidade asteca, as conquistas territoriais, o sistema de cobrança de impostos e também eventos do dia a dia. Outro código, o Códice Florentino. Ele trata sobre o cotidiano dos astecas, a cultura e também a organização social desse povo. A maioria desses códices que foram preservados ao longo do tempo, eles foram construídos após a conquista dos espanhóis, como o caso do Códice Mendoza. Os anteriores, eles foram destruídos pelos colonizadores. Com que propósito? Com que objetivo? Apagar a memória e os valores que eram transmitidos naquela sociedade. Porque eles consideravam os astecas um povo inferior aos espanhóis, né? A eles. Eles consideravam os astecas como um povo sem civilização. Sobre a educação no Império.
São por meio assim dos códices que nós conseguimos as informações de como era a educação no Império. Podemos dizer que ela era prática e bastante severa. Inclusive, tanto pais quanto tutores, eles chegavam a castigar as crianças que, na visão deles, não queriam estudar. Já pensou como seria? Você é castigado por não querer estudar? Meninos e meninas recebiam uma educação diferenciada. Será que até hoje isso funciona? Hoje meninos e meninas recebem a mesma educação? Vamos entender. Primeiramente, os meninos, nos primeiros anos, eles recebiam bons conselhos e pequenas tarefas domésticas. Com 7 anos, eles carregavam água e também madeira e ainda acompanhavam o pai no mercado. Dos 7 aos 14 anos, eles aprendiam a pescar e a dirigir barcos. Aos 15 anos, eles podiam estudar ou no Calmecac ou no Teoputicali. Calmecac seria uma espécie de templo que era dirigida por sacerdotes. Basicamente, era uma formação para sacerdote ou alto funcionário do Estado. Geralmente, quem ia para essa escola eram filhos de famílias mais ricas. Já o Teoputicali era menos rigoroso e formava os alunos para atuar no comércio, em postos menos elevados no Estado ou atividades militares. Já a educação das meninas. A educação das meninas era de responsabilidade exclusiva das mães. Até os 6 anos, elas observavam as mães tecendo nos teares. Depois, elas faziam operações simples nesses teares. Dos 7 aos 14, elas fiavam o algodão, varriam a casa e moíam o milho. Já dos 14 anos em diante, aprendiam a manejar plenamente o tear, o que lhes exigia prática e também habilidade. Sobre a religião, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. O Sol e a Lua tinham destaque entre esses deuses. Para eles, o Sol e a Lua eram irmãos que viviam em eterno conflito. Mas diariamente o Sol esmagava a Lua e as estrelas com furor para nascer. Construíam distintos templos, além de grandiosos, para cada um desses deuses, e por vezes esses templos tinham formato de pirâmides. Sem contar que nesses templos eles faziam cultos e também sacrifícios humanos. Quem era sacrificado? Principalmente prisioneiros de guerra ou também escravos. Aqui eu coloquei para vocês a imagem de deuses astecas, como eram. Tlaloc é o deus do sol, por exemplo, entre outros. O culto àquele sacerdote, o Huitzilopochtli, que era o deus guia de toda a tribo e simbolizava também o sol, a guerra e os guerreiros, ajuda a gente a entender um pouquinho mais dos astecas quanto à maior das características deles, que era a característica guerreira, ou como está no texto, de belicosidade. A guerra era muito importante para eles. A conquista de territórios, o pagamento de tributos ao Estado e os prisioneiros que serviam de oferendas aos deuses eram todos conquistados por meio da guerra. Por isso a importância. Sobre o calendário, eles tinham 2. Um era solar e o outro era sagrado. O solar era dividido em 18 meses de 20 dias, totalizando 360 dias. Cada um desses meses era simbolizado por um animal, um objeto, tinha algo representativo.
Tínhamos o crocodilo, o vento, casa, lagarto, serpente, cérebro, veado, coelho, égua, cachorro, macaco, ervas, cana, jaguar, águia, abutre, movimento, faca de pedra, chuva e flores. 5 dias eram destinados aos sacrifícios, completando assim 365 dias. O calendário sagrado já era composto de 260 dias, divididos em 20 períodos de 13 dias. A cada 52 anos, eles se alinhavam formando um ciclo. É importante destacar que boa parte da cultura material desses povos ela foi destruída pelos espanhóis. Por exemplo, eles tinham muitas peças de ouro e essas peças foram derretidas e levadas em formato de barra para a Espanha. Então, muitas das informações elas foram perdidas, códices, entre outros objetos, resquícios de cidades que nos levam a entender como funcionava essa civilização. Na próxima aula, nós conheceremos outro povo da América, os Incas, que terão outras características, mas algumas muito semelhantes aos astecas. Nesse momento, nós vamos para a atividade, que tem por objetivo revisar o assunto da aula de hoje e também destacar alguns pontos específicos que serão tratados em aulas futuras. Espero que vocês tenham compreendido, que restaram poucas dúvidas, mas muitas curiosidades para vocês buscarem novas informações. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!